Boa noite, amados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E nessa noite, meus amados, estamos aqui para anunciar a poderosa palavra de Deus, esperança para as nossas vidas. E o tema seguinte: Deus enviou seu Filho para que o mundo seja salvo por ele. O nome de Jesus Cristo tem poder, e no nome de Jesus Cristo e na pessoa de Jesus Cristo está a salvação do mundo, em todas as espécies, em todas as áreas, em todas as dimensões. E é interessante o seguinte, meus amados: Jesus veio até nós como tábua de salvação, ou forma de salvação que Deus outorgou para nós, ou seja, Deus doou à humanidade o seu próprio Filho para que nós sejamos salvos por Ele. Mas aonde começou esse plano de salvação? Porque se a gente parar para pensar por que Jesus Cristo é Salvador, a gente até sabe, tendo Ele a essência de Deus e do que Ele nos salvou, mas qual é o sentido de Deus enviar o seu Filho único, Filho unigênito, para a terra para nos salvar? Voltando lá em Gênesis, no capítulo 3, a gente vai ver que através da desobediência de Adão e Eva, o pecado adentrou ao mundo. Só que essa desobediência causou marcas profundas na humanidade. Houve o distanciamento entre Deus e o homem, por conta da condição carnal, né? E todos aqueles outros detalhes que são descritos, mas um em especial, às vezes a gente deixa passar, e é o que faz toda a diferença. Deus colocou querubins guardando a porta do Éden, com espada flamejante, para que o homem não entrasse naquele jardim. Aí que está o detalhe. Por conta da desobediência da árvore da ciência do bem e do mal e da árvore da vida, o homem não podia mais adentrar a árvore da vida, comer o fruto da árvore da vida, para não ficar em condição eterna de pecado. Aí entra o plano de salvação de Deus. O homem viveria em condição eterna de pecado, se viesse a consumir o fruto da vida. Então, a única forma de reparar um pecado feito a Deus teria que ser um sacrifício do mesmo nível, um sacrifício divino. E isso já é prenunciado pelo nosso Deus quando Deus pede Isaac, filho de Abraão, aonde tem aquela fatídica passagem, trecho da Bíblia, aonde Abraão vai sacrificar Isaac e o anjo do Senhor, vendo a fidelidade de Abraão, não permite que ele faça o sacrifício. E aonde sai um cordeiro nos chifres, mostrando que Deus ofereceria o seu cordeiro e não o homem o seu sacrifício. Só que não é um sacrifício qualquer, é um sacrifício de amor. E Jesus Cristo, Ele é Salvador, por ser Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como é anunciado na Santa Missa. E vai dizer assim a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 16 e 17. Abra comigo aí, então, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Pois Deus ofereceu o seu Filho, Deus ofertou à humanidade o seu Cordeiro para trazer salvação, pois o pecado foi uma desobediência a Deus, e somente um sacrifício a nível divino poderia igualar tamanha desobediência. Mas tem um detalhe muito interessante que vale a pena
a gente buscar na palavra, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, vai dizer assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e professando com palavras que se chega à salvação. Ou seja, na sequência do versículo 18 e 19, lá do Evangelho de São João, no capítulo 3, vai dizer que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, somos chamados a proclamar a salvação de Jesus Cristo, mas também temos que crer de coração, temos que viver como filhos de Deus que creem na ressurreição, na vida eterna e na salvação que veio ao mundo através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa vida tem que ser muito mais do que uma devoção a Deus. Nós somos chamados a testemunhar a salvação de Jesus Cristo em nossos dias, pois nós cremos, nós professamos, o nosso coração bate em função daquele que deu a vida a nós morrendo na cruz. Essa é a essência da fé católico-cristã e muito mais. Tem que ser a essência da nossa alma, pois cremos, o nosso coração bate em função de professarmos a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ou seja, Jesus Cristo, ao morrer na cruz, não foi apenas um momento de piedade, um momento épico e triste. Não. Muita coisa estava em jogo, principalmente a economia da salvação, como vai dizer a teologia. Mas Jesus Cristo é Salvador, pois Ele é o sacrifício divino de Deus para resgatar-nos de todos os pecados. E um detalhe, gente, um detalhe que jamais devemos esquecer. Jesus Cristo morreu por mim, por você, pela prostituta, pelo ladrão, pelo bandido. Ele não escolheu espécie alguma para ser o Salvador. Ele é o Salvador de todos. E isso vai dizer na carta de São Paulo aos Romanos, que aonde abundou o pecado, ou seja, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade sofreu, carrega a marca do pecado original. Mas, graças ao Cordeiro de Deus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, toda a humanidade recebeu a justificação, ou seja, somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Graças ao sacrifício na cruz, Deus ter oferecido o seu Cordeiro, nós temos condição de alcançar ao céu. Mas isso depende da nossa caminhada, da nossa abertura de coração e de crer que Jesus Cristo é o Salvador e viver essa salvação dia a dia. Por isso, amados irmãos, que a sua alma e o seu coração possa cada vez mais ser habitado por Jesus Cristo, para que a essência do alto possa conduzir os nossos passos e ainda mais preencher o nosso coração, pois a palavra diz muito bem, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Esteja cheio da graça, da presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fique com Deus, meus amados.